Bom estar aqui, como o pastor Hinaldo falou. Bom estar na casa do Senhor. Muito bom. Antes de começarmos a palavra de Deus, eu queria mandar um abraço grande para o nosso obreiro Pereira, que deve estar nos assistindo lá no seu trabalho. Amém. Em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco de obedecer e compromisso e obedecer a palavra de Deus. Eu acho que nesses dias eu até estava pensando em casa e não lembrei se foi na quarta ou se foi num domingo, eu não lembro. Ou se foi quando ele estava dando a palavra de oferta, que o pastor Hinaldo falou sobre essa parte de obedecer, que a Eva e Adão, que esse negócio todo, que tinham que obedecer para não comer lá a fruta. E foi quarta? Na quarta, foi a pregação de quarta. E crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus, Jesus não disse que seria fácil, mas a gente tem que obedecer e ter um compromisso. E obedecer e ter compromisso é uma coisa muito perto, é quase sinônimo. Eu estava olhando como obedecer e compromisso é uma coisa que tem uma coisa a ver com a outra. Onde eu estava lendo obedecer, tinha compromisso. E onde tinha compromisso, tinha obedecer. Como uma coisa depende da outra, né? A gente vê lá em Abraão, quando Deus falou com Abraão para ele sacrificar o filho dele, ali ele obedeceu e teve o compromisso, né? E a gente vê ali que Abraão tinha certeza absoluta, em nenhum momento ele duvidou que Deus ia fazer mal, porque o filho dele era o filho da promessa. Então, mesmo que o filho tivesse morrido, tivesse sacrificado, ele sabia que Deus iria ressuscitá-lo, porque quando ele disse para o servo dele lá, olha, vai eu e o menino e nós retornaremos. Então, ele sabia que ele ia retornar. Ele não tinha dúvida nenhuma. Então, ele ia cumprir. Então, é isso que nós temos que aprender. Mas não é fácil. É bom a gente saber que aqui, como a gente está no mundo, a gente vai dizer assim, pastora, não é fácil. Não é fácil, né? Vamos abrir as nossas Bíblias na palavra de Deus, em Mateus 21, para a gente ver aqui uma coisa tão simples, para a gente ver como não é fácil. Mateus 21, versículo do 28 ao 32. Aleluia, glória a Deus. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler. Mas que vos parecem? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi.
qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém? Aleluia. Uma coisa, glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor, amém? A gente vê aqui 2 filhos. A princípio, uma coisa tão simples, né? A gente vê um que diz que vai e não vai, e o outro diz que não vai e vai. Né? Às vezes a gente pode dizer assim, mas isso é uma coisa tão fácil. É o que acontece hoje na igreja. É o que acontece hoje nas famílias. É o que acontece hoje em tanto local, no trabalho. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que a gente tem que estar na casa do Senhor. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Por isso que a gente tem que orar. Por isso que a gente tem que cumprir o que a palavra de Deus diz. Por isso que a gente tem que fazer o que Jesus disse que a gente fizesse. Por quê? Porque por nós mesmos, pela nossa vontade, por nós mesmos, nós não vamos conseguir. A gente tem que estar em união, tem que estar com o Espírito Santo, porque se for por nós mesmos, não iremos conseguir. Então, a gente vê aqui que eu acredito que esse segundo, quando disse que ia e não foi, ele até que teve vontade de ir. Às vezes a gente até tem vontade de ir. Quando às vezes a gente diz, por exemplo, quando um pastor faz uma reunião, até que diz, olha, vamos fazer isso, vamos evangelizar, ou vai ter uma vigília, ou até mesmo vamos para o culto, e a pessoa diz que vai e depois não vai, eu acredito até que ele se programa, sim, para ir. Mas de repente chega uma visita, de repente acontece, sei lá, uma dor de cabeça, ou de repente falta uma energia, de repente uma criança doer, aparece um monte de coisas. E de repente você não está tão firmado na rocha. Por isso que diz, meu irmão, a gente tem que estar orando, porque o inimigo anda ao nosso derredor. E a gente tem que ficar firme na rocha. A gente tem que ter vontade de fazer a palavra de Deus, de cumprir a palavra de Deus, mas tem que ter consciência que a gente ainda está no mundo e por nós mesmos, pela minha vontade, a gente não vai fazer. A gente não pode ver, olha, eu já estou, como é que se diz? Eu já tenho, sei lá, 10 anos de convertido, eu já sei demais a palavra de Deus, eu já li a Bíblia várias vezes, eu já fui várias vigílias, eu já fui vários cultos, eu não preciso mais, eu não preciso mais isso, né? A palavra de Deus diz assim, aquele que esteja em pé, cuide para que não caia. Então não tem esse bom. Jesus disse, nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar, são todos. Não tem esse negócio de aposento. Na nossa vida, na nossa caminhada como filhos de Deus, como ir de pregar o evangelho a toda criatura, não tem esse negócio de se aposentar. Eu vejo até... Vou dar um exemplo aqui do pastor Márcio, da igreja Lagoinha. Ele já está, né, não é tão velho, mas ele ainda está ali. Ele saiu, se afastou, deixou o filho, mas ele disse que
ainda está incomodado, ele ainda quer estar pregando a palavra de Deus. Enquanto eu tiver forças, eu tenho sede de pregar a palavra de Deus. E às vezes a gente vê assim, eu já fiz a minha parte. A pessoa diz, eu já fiz a minha parte. Quem diz que você fez a sua parte é Deus, não é nós. Nós não sabemos quando a gente vai dizer, quando nós fizemos a nossa parte. Quem sabe é Deus. E eu digo assim, que nós já sabemos só quando nós partimos desse mundo para a glória. Por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui, o inimigo não vai ficar satisfeito. Ou você acha que você vai se aposentar e o inimigo vai ficar satisfeito porque você está lá no seu cantinho, você já está velho, e ele vai ficar lá satisfeitinho? Vai não. Então você não venha dizer que eu já fiz, eu já fiz isso, eu já preguei tanto, agora é a tua vez. Não. Então a gente tem que fazer a nossa parte até quando Jesus nos chamar. E a gente tem que vigiar. Porque o inimigo, o pastor falou sobre isso. A gente tem falado muito sobre isso. Eu louvo a Deus pelos nossos pastores, pela nossa liderança, pelos o que tem sido pregado aqui. Eu louvo a Deus. Olha, nesses últimos dias, eu estava até lendo, eu li muito esses dias a Bíblia, estava falando que nos últimos dias, quando você sentir que está perto da vinda do Senhor, e a gente está sentindo isso, ademoestai, os irmãos que acham que ademoestar mesmo, chamar a atenção dos irmãos, para quê? Mas em amor, claro. Em amor, para que ninguém se esmureça e que ninguém fique para trás. Que ninguém fique para trás. Por quê? Porque nós amamos cada um, ninguém merece ficar para trás. Se você acha que, por exemplo, você ganhou o seu esposo, você ganhou um filho, mas tem aí outro filho para ganhar, invista nesse outro filho. Se tem ainda o seu irmão para ganhar, você ganhou um, ainda falta o outro, você invista. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas quando ele diz tu e a tua casa, não significa que seja só o que está entre quatro paredes, não. Será tu e a tua casa, será teu pai, será teus irmãos, será tua mãe. Mesmo aqueles que não moram contigo. Então vai também para o teu vizinho, da esquerda, da direita, por aquela tua vizinhança, pelos que trabalham contigo. Fala do amor de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesses dias, estão querendo nos calar, mas a gente tem que ir à frente. Nós não podemos nos calar, em nome de Jesus. Então, nós falamos aqui em obedecer. Eu hoje até botei um hino antigo, mais uma bênção. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero. Mesmo assim, ouvir dos seus lábios e adorar. É assim que nós devemos ser, meus irmãos. Então aqui, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E assim, meus irmãos, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas a gente tem que vigiar. Se você já leu a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes, leia mais. Uma coisa que eu passei, eu até já esqueci a frase do pastor Cirilo, que ele botou assim: amém, aleluia.
ele botou uma coisa interessante, eu até passei para o pastor Raimundo. Saber é mais ou menos assim. Saber é muito importante. Saber a palavra de Deus é muito importante. O que ele quis dizer era mais ou menos isso. Saber a palavra de Deus é muito importante. Mas o diabo sabe da palavra de Deus todinha. Mas, como é que se diz? Cumprir o que está escrito é diferente. É diferente. Cumprir, crer, colocar isso aqui é diferente. Então, o que eu quero dizer aqui, esse rapaz, quando disse, né, nessa parábola aqui, que ele disse que ia, ele não estava na cabeça dele achando que não ia, não. Mas é porque é difícil. Deve ter aparecido um monte de empecilho. Às vezes é o quê? Falta de coragem. Aparece 1001 desculpa. Pessoas que impedem, vizinho de última hora, acontece um problema, falta água, uma criança adoece. Então, não estou dizendo aqui, estou dando exemplos, né? Então, pessoas que a gente convida para vir para a casa do Senhor, se eu tiver coragem, eu vou. Se eu tiver descansada, eu vou. Se eu tiver com vontade, eu vou. Ah, meu irmão, não tenho roupa para ir para a igreja. Ah, eu não sei não, eu sou tão cheio de pecado, não dá para eu ir não. Eu vou primeiro, né, pedir perdão a Deus, depois eu vou. A pessoa inventa um monte de desculpa para não vir para a casa do Senhor. Mas aqui, esse disse, não, eu não vou não. E foi. Fez a vontade do Senhor. Eu lembro que muito tempo atrás, lá na igreja que a gente congregava, toda quarta-feira tinha culto, e no culto o pastor lançou um desafio para que na quinta-feira a gente fosse fazer alguma coisa lá na igreja e tudo. E eu me levantei, eu disse, ele veio para mim para eu fazer, né? Eu e o pastor, e eu disse, pastor, eu marquei, eu estou fazendo uma fisioterapia nesses dias, não vai, são 15, é justamente nesse período, né? E antes de eu sair da igreja, o Espírito Santo me incomodou, e eu voltei. Eu disse, eu vou marcar para outro dia. Me incomodou, eu vou marcar para outro dia, vou marcar para terça. E quando antes de eu voltar, foi muito engraçado, ele disse assim, eu sabia que você ia voltar. Ele usou até uma coisa, eu nunca me esqueci daquilo. Até o pastor Edson essa semana estava falando que eu me lembro de muita coisa. Amém. Eu lembro das coisas que são importantes para mim. Ele disse, Arlene, você é pedra 90. Eu nem sabia na época o que era isso. Aí eu sabia que o Espírito Santo ia tocar no seu coração. Mas isso não significa que eu era, como é que eu posso dizer? Perfeita em muitas coisas, não. Eu reclamava em muitas coisas. Eu reclamava em outras coisas. Tinha coisas que eu não... Se eu for contar aqui, né? Aí, o que eu quero dizer é que esses aqui tiveram problemas. Um disse que não ia e foi. E o outro disse que ia e não foi. Vamos ver Tiago 1, capítulo 1, do 22 a 25. Amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei
perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aleluia, glória a Deus. Olha, isso aqui, o que a gente tem ouvido tanto na casa aqui do Senhor? Compromisso, obediência, crer, procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo será acrescentado, que Deus deixou isso para a gente, que Deus deixou aquilo. Vê isso, pastor Hinaldo, pastor Raimundo, o Moacir aqui pregando, tanta coisa, só palavra de Deus. O que eles têm pregado tem sido tão gratificante, tem sido, olha, muitas vezes, eu falo aqui para a igreja, quando você tiver tempo, chegue em casa ou escute mais e mais essas pregações. Ensina muito, fala muito ao nosso espírito, porque nos ensina, não para a gente, como diz aqui, não sejam só ouvintes, sejam praticantes, para que a gente não só olhe no espelho e a gente veja o nosso rosto e se esqueça. Porque como domingo veio uma pessoa de fora, de outra congregação, e sentou aqui e amou a pregação da nossa igreja, que o pastor estava pregando. Isso é maravilhoso. E a gente aqui, né? Eu tenho, quarta-feira o pastor estava pregando, e quando ele terminou, quando ele disse assim, abaixe as cabeças, eu digo, vale, meu Deus, o que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa que o pastor terminou o culto mais rápido? Porque foi tão gostoso, enquanto a gente tem que vir para a casa de Deus, enquanto ouvir a palavra de Deus, enquanto a gente pode vir. Porque a palavra de Deus diz, procurai o Deus, enquanto se pode achar. Porque depois a gente não sabe. Porque depois ou Jesus vai voltar, ou a gente não sabe. É o que o pastor Hinaldo sempre tem falado. A gente não sabe o dia que a gente vai partir. E depois que a gente partir, não vai ter mais tempo. Uma coisa que eu estava vendo é que não existe obediência parcial. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. Eu vou dizer assim, eu vou ler a palavra de Deus, mas isso aqui eu creio, eu creio nisso aqui, mas isso aqui eu não creio não. Eu não creio que Jesus ressuscitou. Eu vi uma coisa tão absurda, o pessoal quer fazer das coisas que Deus fez tão absurda, que acho que vocês já ouviram que o Mar Vermelho não se abriu. É porque estava raso. Aí, o pessoal, todo mundo sabe disso. Se estava raso, como é que morreram as pessoas? Alô? Como é que morreram? Como é que se explica? Aí ontem, para acabar de completar, eu até mudei. Estavam falando de pessoas que tinham problema no coração e que passavam até 4 dias, se enterravam, até 4 ou 5 dias, que se enterravam e essa pessoa podia passar até 4 dias e depois ficava viva. Aí o cara disse assim, é o caso de Lázaro. Aí eu deu vontade de, porque não era ao vivo, deu vontade de eu ligar para lá e dizer assim, pessoa, Lázaro já fedia. Lázaro fedia. Quando tiraram a pedra, já fedia. Como é que a pessoa já fedia? Quer dizer que eu passo 4 dias, 5, aí eu vou voltar assim e já tô... Alô? Meu Deus do céu, como é que a pessoa vai fazer um negócio desse? Então quer dizer que era o caso de Lázaro? Gente, como é que a pessoa fica pensando um negócio desse? Jesus amado, repreendido em nome de Jesus, um pensamento desse. A pessoa quer fazer qualquer coisa.
Só que esses casos que eles estavam citando, nenhum foi comprovado. A família dessa pessoa que eles disseram que foi enterrado e se virou lá, a família desmentiu tudo. Quer dizer, isso não existiu. Aí o que eu estava falando, a obediência parcial é desobediência. Vamos lá em 1 Samuel 15, capítulo 1, versículo de 3, capítulo 1, do 1 ao 3, desculpa. Esse mesmo? Houve um homem de Remataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eleu, filho de Tô, Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tó, filho de Zufé, Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Será que era 1 Samuel mesmo, hein? 15? É 15 aí? 1 Samuel 15, de 1 a 3. Primeiro Samuel, capítulo 15. Aleluia. Amém. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Olhe bem o que Deus disse. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até a ovelha, e desde os camelos até aos jumentos. Agora, 7, 9. Versículo 7 e o 9. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fim da espada. 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e ao da segunda sorte, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Vamos, 10 e 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. O que foi que aconteceu aqui com Saul? Ele não obedeceu ao Senhor. Obedeceu o quê? Parcialmente. Deus disse que é para ele cumprir
acabar com tudo. E o que foi que ele fez? Trouxe o rei e trouxe algumas coisas muito boas. A palavra de Deus diz o quê? Obedecer é melhor do que sacrificar. E mais lá na frente, se você for ver, Samuel, o que foi que ele fez? Matou o rei. E que foi que Deus fez? Não se agradou mais de Saul. Teve que levantar Davi como rei. E às vezes nós queremos fazer alguma coisa assim. Digamos, o pastor diz assim, vamos fazer uma, sei lá, uma vigília. Vamos fazer uma vigília hoje. Ou então vamos fazer uma corrente de oração de 7 dias. Vamos orar pelo Brasil. Vamos fazer isso, você ora isso. E a pessoa diz, tá bom, pastor, eu vou orar. Todo dia eu vou orar 7 horas. Eu fico com 7 horas da manhã. E a pessoa chega às 7 horas. Não, 7 horas da manhã é muito cedo. Deixa que quando for 9 horas eu vou orar 9, 10 e 11. Mas você ficou de orar 7 horas da manhã. Aquele horário ficou sem orar. Você não obedeceu. Você fez o que o seu coração mandou. Você fez o que você queria. Você não obedeceu. A gente tem que cumprir exatamente o que mandou. Mas eu estou obedecendo a homem. Quem falou foi o pastor Hinaldo. Quem falou foi o pastor Raimundo, não foi Deus. A gente tem que ver que os homens, os pastores são o quê? Anjos. Eles estão aqui no lugar de Deus. Tudo que eles ungirem aqui, tudo que eles fizerem, eles têm o aval do Senhor. Eles têm o aval de Deus. Os votos que vocês fazem, que nós fazemos com Ele, nós estamos fazendo direto com Deus. A gente tem que entender isso. Só quem pode, sempre eu ouvi isso. Eu já fiz muito voto. Senhor, eu vou fazer esse voto, que se tu me der isso, antigamente eu não sabia dessas coisas, eu não faço mais esse voto. Mas antigamente eu era campeã de voto. Senhor, eu vou fazer isso para conseguir isso. Olha que troca eu fazia com o Senhor. E quantos votos eu não cumpri. A palavra de Deus diz, é melhor nem fazer voto. Mas não cumprir, é melhor nem votar. E só quem pode me tirar desse voto, se eu fizer um voto e não cumprir, é o meu pastor. Eu chego para o meu pastor e diz, pastor, eu fiz um voto e não cumpri. Eu queria pedir perdão ao Senhor. E Deus diz na palavra que os pastores podem tirar de eu não cumprir isso. Porque eles são a pessoa que está aqui, respondendo por Deus. Então, o que foi que Saul fez? Não obedeceu. Obedeceu em parte. É a mesma coisa de ele achar, mas eu fiz tudo que Deus mandou, Samuel. Fala com Deus. E Samuel disse, eu não posso fazer nada. Tem uma parte lá na palavra de Deus, nesse primeiro Samuel, tem uma palavra que diz até assim, que Samuel estava orando por Saul e Deus disse assim, Samuel, não ore mais por Saul. Não ore mais por Saul, porque Saul não é mais o rei. Não ore mais. Eu já mandei tu ungir Davi. Não adianta orar mais por ele. Não adianta. Nós muitas vezes queremos fazer do nosso jeito. E aprontamos aqui, olha, a vigília, vai ter aqui os pastores fazem uma programação aqui na igreja. Não, eu não vou fazer essa programação aqui na igreja. Eu vou fazer a minha programação em casa. Vai ser aqui, eu vou fazer essa aqui em casa. E Deus concordou comigo. Não é que Deus concordou comigo. Você quer fazer do seu jeito? Faça. Deus não vai lhe impedir de fazer do seu jeito. Mas isso não quer dizer
que Deus está concordando com você. Deus vai ficar na dele. Deus não significa que está concordando com você. Você tem que ter consciência disso. Obedecer é uma coisa. Tem essa semana até eu falei com o pastor Raimundo. O tempo passa tão rápido. Tem um livro que eu li, eu não sei se foi o Rick Joyner, eu não sei se foi o John Bevere, eu não lembro. Que ele chegou em casa depois do culto e estava um jogo, era o campeonato final. Ele chegou em casa com a esposa, os filhos, e ele chegou em casa, rápido ligou a televisão, naqueles jogos lá dos Estados Unidos, e para assistir o campeonato. Né? E sentou e o Espírito Santo falou com ele, né? Deus falou com ele. Pastor, eu quero que o senhor vá orar agora. Vai orar meia hora agora. E ele disse, Senhor, eu não posso, agora eu não vou. Quando terminar o jogo, eu vou orar. Ora 1 hora, 2 horas, até 3 horas, se o senhor quiser. Ele disse, não, eu quero que você vá orar agora. Ele disse, eu não posso, é o campeonato, eu não posso ir, está aqui, eu não posso, pelo amor de Deus, só tem que entender. E ele na empolgação tudinho, e Deus incomodando, eu quero que vá agora orar. E aquele campeonato, ele todo empolgado, Senhor, olha, eu prometo, deixa eu ficar aqui, que quando eu terminar, eu oro. Aí pronto, Deus calou, né? Ele ficou em paz. Aí, quando terminou o jogo tudinho, ele foi orar. Foi lá pro quarto dele, a mulher chamou ele para jantar. Ele disse, não, eu tenho que orar aqui primeiro, que eu prometi a Deus, eu vou orar. Aí, quando chegou, se ajoelhou tudinho. Aí, se ajoelhou, eu vou orar. Pai, não tudinho. Aí, nada. Ele disse que sentiu aquele teto de bronze fechado. Ai, pai, nós oramos. E nada. Aí, ele pediu perdão a Deus. Imediatamente, Senhor, me perdoa, me perdoa por não ter te obedecido, me perdoa por não ter sacrificado, de não ter feito, ter dado mais valor ao jogo do que as tuas palavras, de não ter te obedecido, não ter tido compromisso contigo, me perdoa, Senhor. E naquele momento, ele começou a chorar, pediu perdão a Deus, e Deus veio sobre ele e aceitou o perdão dele. E ele disse que nunca mais, quando Deus pede para ele orar, seja onde for, ele está dirigindo, Deus pede para ele orar, que ele sempre fica conversando com Deus, para e ora, porque Deus falou, a gente tem que obedecer. E é isso, meus irmãos, é isso que a gente tem que fazer. Saul poderia ter tido um reino tremendo, mas ele quis obedecer parcialmente. Nós não podemos obedecer parcialmente. Nós não podemos fazer a obra de Deus pela metade. Às vezes a gente quer fazer a obra de Deus pela metade, mas não dá. Quando a gente chega e a gente pega no arado, a gente vai criar calo, vai doer, vai ser sacrifício. A gente não pode olhar para trás. Não pode. O pastor uma vez, Rinaldo, disse assim, quem gostaria de estar na sua casa? Eu lembro de cada coisa, né? Porque eu fico prestando atenção. Quem gostaria de estar na sua casa, se balançando na rede, né? Assistindo televisão, naquele ar-condicionado? Quem não gostaria? Quem não gostaria? Vamos ser sinceros. Mas aí você tem que pagar um preço. Você tem que vir para a casa do Senhor. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ir pregar o evangelho a toda criatura. Eu estava falando para o pastor Raimundo esses dias. Meu filho, a seara é muito grande. Mas cadê as pessoas? Quem pregará? Quem está pregando? É muito pouca gente que quer pegar no machado. É muito pouca gente que quer ir.
Tem muita gente aí que não vai. Tem muita gente que não está cansado. Tem muita gente que não vai mesmo. Eu louvo a Deus pela vida, pelo que nós fizemos sábado aqui. Que tinha um pastor que disse assim: minha irmã, eu vou reabrir a minha obra. Porque Deus falou comigo. É lindo o que vocês fizeram aqui. Eu vou abrir minha obra. Eu não posso deixar fechado. Eu não vou olhar para trás. Eu tenho um chamado. Eu não vou olhar para trás. Deus me chamou. Eis-me aqui, Senhor. Como é que eu vou dizer que eu não tenho compromisso? Eu não tenho compromisso contigo. Se Deus te chamou, eis-me aqui, Senhor. Deus vai nos capacitar. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Você diz assim: eu não tenho condições. Quando Moisés disse que tinha língua pesada, que não tinha condições, não fala assim. Né? Porque Deus é o Deus, o Senhor de tudo. Ele que nos fez. Quantas vezes eu vim para cá, o Raimundo sabe, que ele está direto comigo, sem condições. Mas quando chega aqui, parece não, é um milagre. Deus me capacita para estar aqui em cima louvando. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pelos 2 pastores que eu tenho. Esses 2 homens compromissados. Porque os 2 andam assim, alinhados. Os 2 estão em compromisso. Os 2, eu posso dizer assim, sabe? Que eu posso me espelhar nos 2. Os 2 estão aqui. Eles assim. Eles não gostam muito de elogios. Ninguém deve elogiar homens. Mas os 2 estão aqui. Chova, faça sol. Chova canivete lá fora. Pedra. Granizo. Seja o que for. Eles estão aqui. Não importa. Está chovendo bem muito. Está alagando aqui. É de barco. Lá se vê um pastor Hinaldo de barco. Está aqui. Ele vem. Nem que seja suado, cansado. Vem. Ele paga um preço. São homens que pagam preço. Homens de compromisso. Homens que disseram: Senhor, eis-me aqui. Eu não abro mão de pregar a tua palavra. Eu não abro mão de te seguir, de fazer a tua obra. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que ser assim. Seguirmos. Esses 2 homens estão assim, é assim que nós temos que fazer. Eu louvo a Deus pela vida deles 2. E queria que tivesse mais tempo para falar mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é tremenda. A Bíblia é rica. A palavra de Deus eu preguei para vocês, preguei para mim, que dá vontade de chorar. Tudo que eu falei aqui foi para mim também. Mais para mim do que para vocês. Porque eu digo que o que eu falei aqui eu vou usar para mim, na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero chamar agora nosso querido pastor Hinaldo para vir aqui na frente para encerrar o culto. Esse culto maravilhoso que passou tão rápido. Eu mal falei. Glória a Deus. Oh, bênção. Te agradeço, eu sei. Te agradeço.